Bem-vindos ao Pode Comportar, o primeiro podcast da história da comportagem. Meus convidados decidiram comportar, eu decidi comportar e você também pode comportar. Novamente, bem-vindos ao Pode Comportar. Hoje eu tenho um dos episódios mais importantes já gravados aqui no nosso podcast, porque esse podcast ele vai dar voz e honra a pessoas que também merecem muito serem conhecidas, que são as esposas dos comportores. Então eu tenho aqui comigo a Rafaela Saturnino dos Santos, nascida em Fortaleza, Ceará, técnica em enfermagem, mamãe de 3 filhos, a Noemi, a Radassa e o Natan, casada há 21 anos com o nosso querido comportor Ricardo Sassa, que está comigo aqui também. O Ricardo nasceu em São Paulo, em Capão Redondo, casado com a Rafaela. Eles já estão juntos há 24 anos, mas casados há 21 anos. Hoje o Sassa ele é delegado da Conferência Geral. Chegou como delegado com voto ativo através do Ministério de Publicações, através da comportagem. Tem 40 anos de idade e um ministério muito abençoado na página impressa. E também com grande alegria apresento a minha esposa, professora Marina Zanardi Ferreira, nascida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E nós somos casados há 15 anos, pedagoga da Rede Adventista de Educação, mamãe do Arthur e do Davi e foi comportora efetiva na Associação Paulista Sudoeste por um período ali, junto com o pastor Samuel Bento e o Cláudio Tadashi, assistente, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. E o nosso tema hoje, ele é para falar a visão, para mostrar a visão das esposas dos comportores. Que com certeza o ministério delas, né, Ricardo? O ministério de vocês é tão importante quanto o nosso. E se não fossem vocês, nós não iríamos a lugar nenhum. Como diz o pastor Samuel na brincadeira, né? Quando a mulher do comportor não atrapalha, ela já ajuda. Mas no nosso caso, nós temos a alegria de ter esposas companheiras e que ajudam e que são amantes do Ministério de Publicações. Então sejam muito bem-vindos, Rafaela, Sassa e Marina, e vamos bater esse papo, amém? Bora. Amém. Bora? Gente, queria começar perguntando assim, né? Sassa, como é que você conheceu a Rafaela? Rafaela, como é que você conheceu o Sassa? Como é que foi esse encontro? Foi dentro da comportagem? Foi fora da comportagem? Como é que foi? Não, nós éramos vizinhos, né? Morávamos na mesma rua, né? E ela morava umas 3, 4 casas da minha. E um dia, na época a gente não era da igreja, nada. Eu estava andando de skate, com a camisa regata, sem muita estrutura. E ela estava sentada. Ela mal saía para a rua, né? O negócio dela era escola, casa. Ia sair assim no horário diferente do meu. Então, foi a primeira vez que eu vi ela sentada na calçada. Estava ela, uma amiga dela, que é amiga nossa até hoje, a Daniela. E a gente se viu assim, trocou o olhar só. Só que naquela época eu era muito na rua, eu era um moleque de rua mesmo, vivia na rua o tempo todo e comecei a trocar ideia com os amigos. Quem que era aquela morena que estava na rua ali, sentada? Só que a amiga dela, a Dani, que se interessou mais. Tinha o meu primo também, Fernando, que nós convivíamos mais juntos. Até que não me lembro agora quem pode dizer ela, como que a gente começou a conversar. Mas, se eu não me engano, acho que foi meu primo que meio que se aproximou da Daniela, algo mais ou menos desse tipo. Que legal. A Daniela é amiga em comum de vocês, né? Isso. Aí, amor, sempre por uma amiga em comum, né? Sim, daqui a pouco nós vamos contar a nossa verdade. também. E aí, como é que foi, Rafaela, esse encontro entre vocês? Foi ele que chegou? Foi você? Eu também vou dizer que eu não me lembro, assim, nesse sentido, quando foi o primeiro encontro, assim. Porque a gente era vizinho.
Então, Se via com muita frequência, eu né? posso dizer que eu nunca tinha visto, como ele falou, eu não saía de casa. Eu ia pra escola, gente, eu tinha 12 anos. Então, Vocês se conheceram, você tinha 12 anos? eu tinha 12 anos. Então, assim, você fala assim, ela não saía pra calma, fora. Claro que eu não saía, eu tinha calma. 12 anos. É uma criança. Calma, criança. não é bem assim. E você tinha quanto, Sassi? Eu tinha 15. Ah, 16. Não, ia fazer 16. dia 16. Então tá próximo, na idade próxima. Ele tinha 16, eu Que tinha 12. legal. Mas assim, vocês se conheceram como vizinhos, né? Nessa idade. E pra se conhecerem como namorados, como foi? Foi nisso. Eu andava com a minha amiga Dani e ele sempre com o primo dele, Fernando. Fernanda. Aí, nisso, né? Dois homens com 2 meninas acabaram se Se relacionando. namorando. Eu não lembro bem quem foi que chavecou quem, na época era chaveco, né? Ele. Eu sei que A gente é dessa época. a Dani tinha algum interesse em mim na época, só que eu tava interessado na Morena, né? Ficou uma coisa meio cruzada, né? Ah, entendi. Só que eu empurrei meu primo pra Dani e fiquei com a Morena que eu queria. Aí, e tá até hoje. E na tá época bem. lá, né, aquela frase ficar, né? A gente ficou. É. E na época a gente escutava muito pagode. Na época do pagode estava em alta. Você gostava de pagode? Oxe, meu amigo, pagodeiro até umas horas. Não acredito, Então, rapaz. Que coisa. hoje, assim, quando você escuta um pagode aí, é da nossa época. Isso aqui é eu me verdade. lembro. Isso aqui... A gente ficava na rua o tempo todo. Aí depois a gente começou a namorar. A vida dela foi ficar na rua, né, comigo. Entendi. Porque nossa rua era rua pequena, né, lá no Capão. Precisamente ali no Jardim São Luís, ali na entrada do Capão. E é uma rua bem pequena. Então a molecada vivia na rua mesmo. A gente fazia tudo na rua, tudo, brincadeiras, etc. E quando a gente começou a namorar, a gente passou a ficar mais tempo na rua. Tinha um poste lá na esquina, que aquele poste era nosso, entendeu? Era o ponto de encontro. Era, todo mundo sabia que aquele poste ali... Não era o mesmo que era usado pra passar cerol, né? Não. que- Até que Porque na minha as época pessoas você me colocava conheciam... a linha de um poste pro outro e passava cerol. Não, era poste. do poste de Era o baixo. poste de baixo. Mas aquele poste ali, que era a Em rua São onde Paulo. transitavam as pessoas para ir para a escola, que a escola nas quadras para trás, a gente ficava lá morando ali. Era quase o dia inteiro. legal. Então aquele poste era praticamente meio dela, entendeu? Olha Então a gente ficava só. sentado ali. E namorar, a gente ficava dando volta no quarteirão. E tá na época, as pessoas me conheciam como Branquinho, né? Eles me chamavam de Branquinho do Shopping. Branquinho do shopping. Por causa da música do Racionais, né? Ah. Quando o Racionais lançou a música lá, capítulo 4, versículo 3, tinha uma frase lá que ele falava dos branquinhos do shopping. E na rua, o mais branquinho era eu, o resto tudo negão. Então, eles me chamavam de branquinho do shopping, branquinho do shopping. Aí, o branquinho, a Rafaela, tal, não sei o quê. E a gente começou a namorar ali. Ficou Que bem legal. intenso esse namoro lá, né? Aproveita e manda um salve olhando pra câmera pro Capão. Não, o Capão é minha vida, é meu coração. Um salve a todos os moradores aí do Capão. Então, Rafaela, pelo que eu entendi, você é de Fortaleza, mas foi morar em São Paulo muito cedo. Sim, eu tinha por volta de 2 anos de idade quando a minha mãe me levou para praticamente pra São Paulo. paulistano. É. Praticamente somos todos paulistanos, embora você tenha nascido no Mato Grosso do Sul com 5 anos, você também foi, né? Sim. Então a gente sempre... Só que a gente foi sempre da Zona Leste, né? É. Zona Louca. Era o outro lado. Um outro nível. Não era tanto assim também não, porque é tudo a mesma coisa. Não, se também. for da Zona Leste e for corintiano, tá bom, né? Olha, eu não vou arrumar problema com ninguém, porque eu não torço pra time nenhum. É 2, então. Eu não torço pra time nenhum, então eu tô tranquilo quanto a isso, nem a Marina. Mas o meu filho, pra confrontar a família toda, porque toda a família é palmeirense, todo mundo. Aí só meu cunhado que é corintiano e ele aliciou o menor pra virar corintiano. Então o Davi acaba torcendo pro Corinthians, né? O Arthur pro Palmeiras e fica nessa família aí. Eu não torço pra time de futebol nenhum. Tá certo. Não gosto muito de futebol, gosto de basquete, né? Então, assim, vocês se conheceram e aí começaram. E quanto tempo depois vocês entraram na igreja? Já eram casados quando entraram na igreja? Não, a gente entrou namorando, assim. Porque o pai que legal. dele já estava na igreja, já era adventista. É uma longa história, assim, do pai dele com a igreja. Então, quando a gente começou a namorar, o pai dele me convidou para ir para a igreja. Uma forma de chamar ele, né? Porque já que o pai dele chamava ele não ia. Vai que se eu levar a namorada, ele vai junto. Assim, Olha, que uma legal. estratégia. Então, o pai dele me convidou para ir para a igreja. E eu não, vou te dizer sério, eu não soube dizer não. Eu falei, eu vou. E eu fui para a igreja com ele. E aí, nisso, foi que a gente começou, né? Aí depois ele começou a se interessar.
Tivemos um estudo bíblico com o pastor Raimundo. Como é que é o nome dele? O pastor Raimundo Gonçalves. Hoje ele é o Raimundo Gonçalves. departamental da União, né? Nossa. Que é o irmão legal. do nosso querido Luiz ele Gonçalves. fez o nosso culto de envio. O meu culto de envio de terceiro ano de evangelismo foi com ele, lá no NASP. Muito legal. E aí ambos foram para a igreja. Aí a gente fomos. Tivemos um estudo bíblico que ele deu ali na garagem do pai dele. Ele colocava o slides, né? Meu pai fez da garagem um centro de pregação. Que legal. Então as vizinhanças iam lá assistir. Meu pai comprou uns bancos, mandou fazer. Virou um centro de Aí influência. a nossa garagem, que era uma garagem fechadinha assim, tudo, né? Não tinha, como fala, tinha um portão todo de chapa, então não dava para as pessoas verem. Então ficava praticamente um lugar bem isolado ali. Aí meu pai fez ali uma classe bíblica. Meu pai era muito evangelista, meu pai era muito missionário, muito dedicado à obra, apesar de não viver da obra, né? Ele era um microempresário, tinha uma pequena sorveteria. E o pastor Raimundo, o pastor Antônio, eles começaram a ter contato com meu pai. E viu que meu pai levava muita gente na conferência. A gente ia com o carro lotado, né? Meu pai fazia, às vezes, 2, 3 viagens, buscando as pessoas. Evangelista mesmo, né? Na época dos evangelismos do pastor Luiz Gonçalves lá no Capão, que era o Apocalipse, a Resposta. Então a Rafaela começou a frequentar com meu pai, porque ela participou uns 2 cultos, eu fiquei, mas o que você viu lá? Só que meu pai combinou com ela para ela não falar nada. Não fala. Deixa ele, curioso. E eu fiquei curioso mesmo, eu sou curioso mesmo, então... e eu falava com ela, não, só saindo lá para ver. Eu falei, mas o que você viu lá? E ela começou a querer mudar algumas coisas, porque ficou impactada, sei lá, com alguma coisa. Eu comecei a perceber assim, eu tenho que ir lá ver o que estão falando para ela, né? Aí comecei a frequentar também, e as conferências eram impactantes demais. Imagina, naquela época, projetor de vídeo para nós era coisa só de cinema. Então tinha o projetor de vídeo, tinha toda a programação, o louvor, que era esqueci o nome dele agora, era o cunhado do pastor Luiz Gonçalves, esqueci o nome dele, ele é até pastor agora, lá acho que na zona, lá na Roraima, alguma coisa assim. O Elquian, nossa, ele cantava muito bem, fazia o apelo, então tinha toda a programação. Tinha a parte do apelo, tinha o resumo do estudo bíblico. Era bem conduzido. Nossa, apagava a luz era lá. Era um evento, né? Todo mundo chorava. Era um evento. Era um negócio fora do normal, cara. E eu fiquei muito impactado com aquilo, né? As descobertas do Apocalipse. E naquela época, acho que foi nos anos 1999, era a época que o mundo falava as pessoas falavam que o mundo ia acabar no ano 2000. Tinha aquela questão... Nostradamus também. E querendo ou não, eu me preocupava com aquilo. Eu me preocupava com aquilo. Eu tinha um certo sentimento de preocupação. A minha história é bem extensa, assim, com respeito da Deus, espiritualidade, assim. Só que aí a Rafaela foi e eu comecei a frequentar. Dali vocês nunca mais pararam. Só que na época a gente já meio que vivíamos junto, né? A Rafaela já tinha... Como se tivesse amigado. A Rafaela já tinha engravidado, perdeu uma criança. Então, fomos orientados ali para nós casarmos, só que ela era muito nova, tinha que esperar fazer 16 anos para ter o consentimento da mãe, tal, não sei o quê. Então, a gente começou a viver a nossa vida ali, já estávamos vivendo uma vida mais unida ali, só que até então não éramos nada casados em si. Qualquer momento podia cada um pegar seu rumo. Só que a igreja foi trazendo um laço para nós, né? E na época eu fui encarando aquilo com muita seriedade, a tal ponto que eu comecei a cobrar dela, aí não vamos, tal, não sei vamos o quê, casar, tudo. Vamos casar, era, porque tinha que batizar. Oficializar, né? Só que a gente acabou batizando sem casar oficialmente, porque o pastor falou assim, faz o seguinte, então vocês não vão mais manter a relação entre vocês, vão ficar só namorando. E a gente se batizou. Entendi. Acabou meio que atropelando essa questão aí, foi muito atropelado, não era para ter sido assim. Só que eu e ela, eu comecei a levar muito mais a sério. E cobrava dela a permanência dela, a seriedade dela de estar frequentando lá. E desde aquela época vocês estão juntos até hoje, então? Sim. Que maravilha, hein? Bonito, né? Bonito. Uma história muito bonita. Marina. Oi. Não, que esse bigode até Chegou deu medo nela agora. Hermana. Não tô usando não, viu, Andrés? Amor, quer contar como foi a nossa história também? Porque a gente daqui a pouquinho vai entrar
no choro e nas alegrias, né? Sim. Que um assistente de comportagem falou pra mim. Comportagem é dias de luta e dias de choro, né? Sim. E a gente Tem passa glória. muito isso. Dias de glória e dias A de glória choro. não tem? Só o choro e luta? Dias de luta. Ah, é verdade, né? Verdade. Dias de luto, dias de choro e dias de glória. Tá certo, eu errei aqui, desculpa. Então, amorzinho, quer contar como foi? Quero, vou contar. Você vai fazer a pergunta? Pode falar, amorzinho. Bom, nós nos conhecemos na faculdade. Eu fazia a faculdade de marketing E eu também. e ele também. Eu estava na fila para fazer a inscrição do próximo semestre, né? É isso? E Eu estava Ele- renegociando dívida da faculdade. ele estava renegociando a dívida da faculdade. Mas qual faculdade? A gente fazia A no faculdade carrão, né? Lá no Carrão, faculdade Unicid. 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 Eu entrei na Unicid com 17 anos, né? Aí com 18 abandonei. E aí voltei pro interior. E aí voltei ainda com 18 para renegociar a dívida para ficar livre, para não Pra não continuar os fazer estudos. Mais, não fazer mais, E eu renegociei a dívida, peguei o carnezinho, o boletinho lá, né? E tava indo na fila do caixa. E ela estava na fila do caixa para fazer a rematrícula para o próximo semestre. Você vê a diferença, né? Ela tava. Junto com uma morena. Não, você tava. Priscila. Você tava sozinha, a Priscila passou depois, né? Ah, sim, Então você Uma foi amiga- pra lá fazer uma outra dívida, então. Não, eu fui pagar a dívida, né? Não, é outra dívida. Aí eu absorvi o melhor investimento. Foi um investimento. E aí eu E daí- a vi de longe na fila, né? E daí eu tava na fila assim, esperando a minha vez. De boné, Sassa. Eu tava bem fora da. E detalhe, aquele dia, faz toda a diferença eu contar isso, depois vocês vão entender. Eu era muito, muito, muito loira, tinha um cabelo muito loiro. E exatamente naquele dia eu tinha pintado meu cabelo bem de preto e cortado bem curto. Bem Nossa. curtinho. E eu tava com o cabelo loirão, grandão. E naquele dia que eu Um dia conheci, antes. um dia antes, eu tinha feito isso no cabelo, né? E daí estava eu lá na fila, normal, né? E aí eu olho assim pro lado. Quando eu olhei pro lado, ele tava vindo na minha direção, assim. Pronto, é como se tivesse parado o mundo pra mim. Nossa. Foi desse jeito. Nunca tinha acontecido isso comigo, porque nunca... assim, eu sempre fui de namorar e eu sempre enjoava. Nunca tinha, assim, relacionamento... Ninguém prendia a Marina. Ninguém me prendia. E eu não tinha esse negócio. Mas aí, naquele dia, quando eu olhei pra ele... Apaixonou. Parou tudo. Foi assim, foi incrível. Parou tudo ao meu redor, assim. E eu fiquei como se fosse, assim, hipnotizada por Nossa. ele. Foi desse jeito, né? Mas Sem aí, bigode. mas aí E sem bigode, mas tá, de de boné, bonezinho, né? Mas assim, foi recíproco, porque por que ela conta essa história do cabelo? Porque meu pai gostava muito de assistir aquele filme Matrix, né? Vocês lembram do Matrix? Que tinha Trinity lá e tal. sim. E meu pai acabou incutindo na gente, assim, eu, que era o único menino da família, esse gosto por mulher de cabelo preto curto. Então, eu, A quando Trinity. queria uma mulher. Não bem a Trinity, mas que a cabelo Trinity preto que é bem- curto. Não, então, a personagem lá era a Trinity. E assim, aí Tinha uma quando. cantora também. Assim, eu tinha uma paixão por isso. Uma cantora tá. que também Branquinha, gostava. de cabelo Bem branquinha, preto cabelo curto. bem preto curto. Eu tinha essa, que nem você tinha pela Por morena, morena, tinha por é. branquinha de cabelo curto preto. E aí quando eu a vi de longe, eu falei, nossa, tipo, era o que eu queria, né? Aí eu baixei a cabeça e saí andando, né? E fiquei atrás dela na fila, mas bem atrás. Nossa, essa E foi menina bem ficava atrás. assim, ó. Ah, minha filha, me deu fogo. Eu ficava olhando pra trás, eu ficava pensando, eu tenho que falar com ele. E aí eu pensava Sério? assim, ô, Sassi, eu Eu pensava tenho que assim, falar com ele. será que ela tá querendo falar comigo? Aí eu não falava nada, né? Mas os dois... Mas eu nenhum sempre fui ficava no- desinibido, cara. Eu nunca tive problema de chegar em... Não tive. Mas ali eu não fui. Aí eu falei, será que ela tá querendo falar comigo, né? Nisso passou a Priscila. A Priscila é uma amiga nossa morenona. Morena, bem mas grandona. morena negra, né? Bem morenona mesmo. E ela passou grandona assim. Eu falei, vou mexer com a Priscila pra ver se ela vai fazer alguma coisa, né? Aí a Priscila passou, eu falei... Oi, Pri, tudo bom? Ela, nossa, Gabriel, tudo bem? Quanto tempo? Tal... Aí pronto, aí eu falei, Ela a Pri é é minha amiga em amiga comum. também, é da minha sala, né? É. E a Priscila foi amiga dele
Da do sala primeiro dele, semestre. Do primeiro semestre, entendeu? Porque isso é uma história louca, cara. foi. Eu entrei em comunicação social e marketing. E ela entrou em gestão de marketing. Tinham 3 cursos que dividiam a mesma grade do primeiro semestre. Certo. E eles pegaram esses 3 cursos, embolaram tudo e dividiram em 3 salas. 3 salas, E ela caiu na sala 1 e eu caí na sala 1. Só que ela pediu transferência para sala 2 e eu pedi para 3 por causa de amigo. Então a gente não se via na faculdade. A gente fazia a mesma grade, Certo. e não se via na faculdade. Então a E Priscila outra, estudou comigo no primeiro semestre. E eu no era segundo loira, ano. como ele não tinha interesse por loira, Exatamente. a gente se barrava na faculdade. E não se lembrava. E aí Nossa, naquele que legal. momento... Entendeu? E quando eu mudei o visual, ele me notou. Né? E aí sabe o que aconteceu? Você também não me notava que ela namorava, né? É. Aí o que aconteceu? A Priscila olhou assim e falou assim... Gabriel, essa é a Marina, esse é o Gabriel. Aí a gente se olhou, deu um abraço e estamos até hoje. Amém. Depois desse abraço. Né, Aí amorzinho? aquela noite, eu não entrei na sala de aula Nem e eu. fiquei namorando com ele. É. E aí no outro dia eu pedi ela em namoro. No Com segundo 3 dia. semanas eu pedi ela em casamento. Ô, louco. Com 6 meses a gente Isso. casou. Que isso? Casou Tá vendo, assim. Rafaela? Aí, ó, tá Casou vendo? assim. Eu fui buscar ela na casa dela e levei ela embora. Ele foi no máximo 3 vezes, eu acho, Visitar na minha família casa em São dela. Paulo. Mas ela ia Minha todo mãe final de odiava semana pra ele. Capivari. Ela ia todo final de semana pro eu interior. ia. E aí, Pra a Capivari. terceira vez que eu fui na casa dela foi pra levar ela embora. Foi. Que isso? Foi Dia mesmo. 7 de setembro de 2008. Conheci alguém mais rápido do que nós, tá vendo? E aí a gente chegou em Capivari com um monte de bolsa, saco, tinha nada. Aí 3 meses depois alugamos nossa primeira casa, tivemos nosso filho Arthur. E aí começou nosso casamento de verdade, né? Então já dá quantos anos? 15 anos já, né, amor? 15 anos. 15 anos de casado. Então ele tinha 18? E quando eu a E eu conheci, tinha ela tinha 23. 23 anos. E eu fui pai com 19, né? E eu com 24. É, 19 24 já pra fui pai. 25. Amém. Então, assim, é bom começar com esse background, né? Mas na época vocês não eram da igreja. Não, também. Aí a igreja a gente se converteu, né? Com mais ou menos Com 21 7 meses de vida do Arthur, de né? vida do Arthur. Ou seja, eu tava por volta de 21 anos. Então eu também tive uma vida muito. Nem vale a pena mencionar, a não ser que seja título de testemunho. Era Mas bem vocês vai não ter eram que fazer um casados. podcast com você. Então vocês Não, eram... a gente amigou e depois da igreja a gente casou. Certo. É, Exatamente. Semelhante ao que a gente passou também. certo. Tomara que não seja uma moda de paulistano, né? Pior que tem muito Porque- isso lá. Não, meu Quer pai primeiro também foi assim. experimentar, Foi pra assim depois- também? É. Meu pai também foi assim. Bom, a gente pegou esse background para chegar onde na igreja e chegar agora na comportagem. Como que vocês entraram na comportagem? Foi imediatamente após o batismo? Como é que foi? Não, a gente entrou na igreja, não ficamos um ano batizados, porque quando acabou as conferências do pastor Luiz Gonçalves, ele mudou de região. E a gente participou de todas as conferências que teve no Capão. As conferências dele é 3 vezes por semana numa igreja, 3 vezes por semana na outra igreja, assim, a gente ia em todas. Era perseguir o homem lá. Até que ele foi embora da região da Paulista Sul, que é a nossa associação lá de origem, e ele, não lembro para onde ele foi, ou ele ficou mais distante, uma coisa assim, e voltamos, aliás, voltamos não, para mim, para meu pai ali, para meu pai não, mas para mim e para Rafaela, a gente voltou ao processo normal da igreja, que é os cultos normais. Não era mais conferência, era o culto Sim. de quarta-feira, de sábado e de domingo. E aí não era tão animado, Não. tão avivado quanto Aí as aquilo me deu um conferências, né? choque muito grande. Eu falei, gente, o que é isso aqui? Cadê as luzes? Cadê o projetor, o apelo, o choro? Te chocou também essa diferença da conferência para... Porque acho que o meu primeiro contato até com igreja mesmo assim foi nisso, foi Nas conferências. Nas conferências. Aí depois você vê que igreja era aquilo, né? Todo mundo sentado, quietinho, ouvindo o outro falar. Ficou assim, né? Deu um choque de realidade. Então isso aqui é a igreja? Ah, tá, entendi agora. Então, meu coisa. pai, ele meio que também deu uma esfriada. Só que meu pai já frequentava a igreja há alguns anos. E a gente era novo. E eu simplesmente deixei de frequentar. Comecei a faltar os cultos. Eu me esforçava para ir. Era longe. Eu tinha uma igreja perto de casa, dava para ir andando. Só que por ter batizado na igreja lá do Campo Limpo, então eu tinha que ir para lá, eu que fiei isso na cabeça, e tinha que pegar ônibus, meu pai às vezes não queria levar, tinha que fazer baldeação, pegar no terminal, ficou meio desgastante. E a gente parou. Ficamos fora da igreja quase um ano também.
Até que nós retornamos para a igreja com um chamado muito forte de Deus. E a Rafaela quase se separou naquele período, por convivência mesmo. E quando eu voltei para a igreja, eu voltei com muito afinco, com muita vontade. Já tinha noção do que era a igreja e tal, e muito convencido da doutrina, muito bem convencido. Só que o que me faltava é ser convertido. E a conversão veio através de uma comportora que frequentava a minha casa, lá nossa região ali, nosso bairro, que ela foi vender livro para o meu pai. Meu pai sempre comprava os livros comportores que passavam lá, até então eu não sabia nem o que era aquilo. Essa menina falou assim, olha, deixa eu fazer o pôr do sol com vocês, porque o marido dela não era adventista, ela vivia um problema sério no relacionamento por causa disso. Então ela queria uma família para poder se sentir bem, fazer os cultos, então ela fazia o pôr do sol em casa. E meu pai, naquele período, aceitou. Então ela falou assim, eu quero um desafio aqui para vocês. O quê? A gente vai ler o livro Grande Conflito, no pôr do sol. Vamos ler um capítulo. E para ler aquele capítulo, meu amigo, é extenso, né? Capítulo vai o pôr do sol 25 todo. páginas. A gente fez uns 2 ou 3 pôr do sol, mais ou menos, nesse ritmo. Até então, eu só estava voltando para a igreja, eu não estava ainda bem rebatizado, nada. Foi quando ela olhou para mim assim e falou assim, eu quero que você leia o Grande Conflito. Hoje é meu último dia aqui, não vou mais poder participar, vou me mudar, a gente vai embora para uma outra região. Então, eu queria... Deus falou comigo. E Deus pediu para que você, né, Ricardo, até então as pessoas começaram a me chamar pelo nome, né, mais branquinho. Então, Ricardo, Deus falou comigo. Deus quer que você lê esse livro, O Grande Conflito. Deus tem uma mensagem poderosa para você. Eu falei, vou ler. Então, lê o capítulo 30 e o 33. Acho que era mais ou menos isso. Foi bom. E aquilo eu aceitei de bom grado, assim. Falei, bom, se Deus quer falar comigo, vamos lá, né? E quando eu li esse capítulo, aí eu me converti. Aí voltamos para a igreja, eu e a Rafaela. Guardei o batismo, porque ela tinha que fazer 16 anos para poder casarmos. Então, tivemos que esperar aí quase, uns 8 meses, 6 meses, mais ou menos isso. Até ela completar os 18 anos dela, 16 anos. E nos batizamos. Só que um dia, meu pai tinha a sorveteria... Batizaram juntos? Sim, no mesmo tanque. Tudo. Que legal. Que nem a gente. A gente batizou no mesmo tanque. As duas também. vezes, né? As duas vezes também, olha aí. As duas vezes, As duas vezes. Meu pai tinha uma sorveteria. Então, a junta-panela que tinha na época, que era muito mais forte, os irmãos queriam tudo para casa para poder, depois do almoço, chupar sorvete. Então, lá em casa tinha quase 40 freezers. Então, as pessoas desciam, era uma sorveteria boa mesmo. Era uma fábrica de sorvete. Era uma fábrica, não era para público, era só varejo, né? Aliás, atacado. Era só atacado? Só atacado. Meu pai legal. tinha pontos de entrega, né? Meu pai tinha mais de 150 pontos, etc. Nossa, então a molecada da igreja ficava doida lá, né? Então, os almoços era muito movimentado em casa. Um dia, no almoço, eu era muito dedicado na igreja, fazia tudo que pedia. Olha, vai pintar a igreja, eu tô lá. Vai trocar as cadeiras, vamos lá. Tem que limpar, vou lá lavar o salão. E começamos a frequentar o culto da mata lá no Capão. E o culto da mata é 5 horas da manhã lá no colégio. Aí saía da minha casa até o Capão andando. Isso dava quase o quê? Umas 2 horas de caminhada. Nossa, esses caminhos. Então eu saía sempre juntos. A Rafaela não. Você tava indo sozinha. Eu era meu amigo, canelinha de fogo mesmo. E eu ia de terno e gravata no culto da mata. Terna, gravata, Bíblia, inário, porque eu achava que, sei lá, né? Qualquer hora Jesus podia mudar, né? Tô brincando. E eu saía eu ia andando. Então eu passava por toda a favela, beco, viela, eu conhecia um monte de gente, tava nem aí. E um dia uma irmã me viu, eu andando. Ela, para aí, o Ricardo tá andando, não sei o quê. Me deram carona já prestes a chegar. Eu tava ali perto da Super Bom já. E ela ficou impressionada. Ela falou assim, como é que você vem andando? Eu falei assim, mas todo domingo eu venho andando. Porque não tem ônibus naquele horário. Então tem que ir andando mesmo. Nossa, você é um menino de fogo. Aí essa irmã meio que me marcou. Ficou me olhando assim. E um dia, no almoço, ela falou assim, eu vi que você é muito dedicado. Por que você não vai comportar? Aí eu falei, o que é isso? Ela explicou. E naquele almoço tinha um rapaz lá que era comportou, o William. O William comportou. Por que você não vai comportar? E perguntei para ele o que era. Ele falou, não, a gente ganha almas para Jesus. Eu falei, então é o que eu quero.
Bora. Que legal. Só que eu não tinha entendido até então o que era em si. Aí eu conheci também o Leonardo, que era a dupla dele, do William. E eles moram ali na minha região também. Eles moravam no Parque Arariba. Marcamos de comportar. Ali na região do Parque Arariba, Vila das Belezas. E eu fui. Fiquei impressionado com aquilo. E comecei a me dedicar a essa comportagem. Só que até então eu não era batizado, etc. Eu fui conversar com o pastor Eliseu. Ele falou, olha, Sassa, você está para batizar? Estou para batizar. Expliquei minha situação. Ele falou, olha, então você vai comportar quietinho, não comenta com ninguém, fica quietinho, até chegar o dia do seu batismo. E aí eu vou te dar um material assim, assado. E então, fui para a campanha. Só uma observação. É interessante você estar falando isso, né? Porque hoje a gente recebe, né? Comportores não batizados, né? E não é pouco. A comportagem hoje recebe alguns que acabam se batizando dentro da própria campanha. Isso acontece, né? Tem bastante evento que mostra isso daí, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é que como que na época... Não que hoje não seja, também, né? Mas estou dizendo como que na época, talvez porque seja muitos anos atrás, como que era forte a questão da entrada de uma pessoa na comportagem, né? Então, foi muito forte o pastor virar para você e falar, cara, você não está batizado, então comporta quietinho, tal, até você batizar. Hoje não, hoje eu vejo recebendo pessoas para comportar que acabam se batizando, recebendo estudo bíblico e tudo mais. Então, isso eu achei muito interessante. É porque a orientação que a comportagem É a orientação. Está escrito aqui, não trazer pessoas que não tenham, né, vínculo espiritual, não seja convertido. Está escrito aqui no Comportamento Evangelista. É uma orientação divina. A seriedade que não trazer irmãos que não prestam para nada. Em outras palavras, ele vai dizer assim, irmãos que não prestam para nada, não traga. Só que, enfim... Que não presta palavras quer dizer assim, por exemplo, muitos vêm, estou sem trabalho, quero tentar comportar. Não a questão é essa. A questão que ele realmente nem para isso. Está dizendo pessoas apáticas, pessoas indiferentes, pessoas que nunca construiu nada, não fez nada. Até então, na época, eu trabalhava com meu pai. Eu estava trabalhando com meu pai lá na sorveteria. Eu encarava aquela sorveteria com seriedade. Eu tinha que fazer as entregas. Meu pai pediu para mim visitar todos os clientes dele. Eu tinha um ofício. Só que quando Deus me chamou lá, o pastor falou, olha, você não é batizado. Mas ele me viu, a ansiedade de querer fazer era tão grande que ele falou, olha, eu vou te dar essa abertura. Só que assim, eu não fui cadastrado, nada. Eu fiquei meio que... no clandestino, vamos assim dizer. Até que abriu a primeira campanha de comportagem que eu participei, que foi aqui na cidade de Juquiá. Aí descemos para a cidade de Juquiá, comecei a comportar lá, a aprender de fato o que era comportagem, que até então eu estava só acompanhando meus amigos. E dali a minha vida despertou para essa atividade. Só que eu não entendia o que era comportagem até então. Para mim, eu visitava as casas, eu queria evangelizar as pessoas. Eu pegava o livro Passaporte para a Vida, que era o livro que nós trabalhávamos na época. Quando chegava no capítulo 4, que era a volta de Jesus, eu ficava pregando para as pessoas. Falava do sábado, decreto dominical, eu descarregava todo o Apocalipse, a resposta do pastor Luiz Gonçalves. E os meus assistentes ficavam nervosos comigo. Falavam assim, não é para você fazer isso. É para você vender o livro. Quem vender livro? Nada, se ela não comprou, ela foi evangelizada. Eu entregava folheto, eu fazia preenchimento de cadastro de estudo bíblico, eu dava estudos bíblicos. Então eles perceberam assim, esse cara não está no lugar errado. Não está vendendo. Não está vendendo, não vendia nada para ser comportor. Não vendia nada. Nessa época você já estava casado, né? Vivendo junto. E a Rafaela trabalhava na sorveteria. Você trabalhava na sorveteria. E como foi para você vê-lo entrando na comportagem? Quando ele falou esse negócio de vender livro e tal. Então, é porque quando ele entrou para a comportagem, ele achou que ele ia dar estudo bíblico. Ele achou que era isso, que a comportagem era a evangelização. Ele não entendia que quem evangelizava... Era a venda do livro. Era o livro, o mensageiro silencioso. O mensageiro não fala, entendeu? Desculpa. Tem água, se quiser tomar. Então, quando ele entrou, aí eu vi a felicidade dele ali, eu não me opus àquilo. Como é que você vai falar não para uma pessoa que está tão feliz com aquilo? Então, quando ele entrou, eu também, vou ser sincero, eu também não entendia muito bem o que era aquilo. Eu também achava que ele estava dando estudo bíblico, que ele estava evangelizando, que ele estava fazendo aquilo que a gente via o pastor Luiz fazer, entendeu? Que fizeram com a gente e ele estava fazendo com os outros. Não, isso é legal, vamos ter mais almas para Jesus. Então, era mais ou menos nesse sentido.
Então você Aí- sempre apoiou desde o início. Mas Sempre não apoiei. tinha a visão do que era a comportagem naquela época, né? Naquela época não Que a sabia gente como tem que era. hoje, Não. não, que a gente tem hoje, não. Quando ele entrou e ele foi lá fazer, não, tudo bem, Era vai só lá. a questão de querer fazer algo para Deus. Fazer a obra de Deus. Meu pai ficou Viu a muito feliz oportunidade na e foi. época. Aí meu pai meio que mantia a minha família financeiramente ali. Então você não tinha preocupação assim da Não, venda é porque em a si. gente morava tudo na mesma casa. No Certo. Capão, lá no Certo. Capão é assim, é a casa do pai, a casa E do querendo filho. ou não também, seu pai parecia ser bem de vida também, né? Porque Não, a gente morava no Capão, cara, na favela mas lá. não era com a sorveteria não era. Não era algo então que não era dava, porque rico, o não era dinheiro- pra dia a dia. O dia a dinheiro dia. que ele tinha do sorvete, o lucro era sorvete de bairro. Não era ruim. Entendi. Pra você ter ideia, a Kibon lá na época, as outras empresas já maiores, se preocupava com a venda dele. Porque o sorvete do meu pai era muito barato, mas muito barato. Pra você ter ideia, a gente vendia na época, lá em 2000, 2001, o picolé a 20 centavos. Nossa. O Era isso Sunday. mesmo. Alegria de toda O criança. Sunday era R$1, o Sunday. Sunday. O Sunday da Kibon, da coisa lá, era 5, 6 reais. Então, eles se preocupavam. Só que meu pai fazia um sorvete bom. Não era comparado ainda com marcas maiores, só que era bom. Era gostoso, valia aquilo e era barato, cara. Aham. Então, meu pai não tinha um lucro exponencial. Ou seja, ele não tava nisso por dinheiro, era sustentar a família ali e fazer. Era. dia a dia. E tal. E só que ele mantinha a nossa família ali. a gente Então, mas assim, confortava. eu vou fazer uma pergunta bem interessante. Você acha que se você, por exemplo, tivesse. Se alguém tivesse sentado com você, explicado que a comportagem era a venda de livro, que quem vendia, quem evangelizava era o livro. Todo o processo como ele é de fato, coisa financeira, acerto financeiro, não sei o que tal. Você teria ido? Eu teria. Teria A questão ido. é que eu não entendi. A vontade de fazer algo para Deus... Pra Deus era maior. Era maior. Como eu falei, eu fazia qualquer coisa. Entendi. Ó, quarta-feira a gente vai Mas você lavar iria os mesmo banheiros. assim, se fosse pra vender livro, você... Não, eu até fui. Entendi mais ou menos. Só que a minha visão até então... Era evangelizar. Eu tava com aquele negócio do Luiz Gonçalves na cabeça muito assíduo, né? Muito forte. Não, cara, eu tenho que ir lá evangelizar aquelas pessoas. Se ela não comprar meu livro, ela não sai sem receber a Sim. mensagem. Mas isso é o certo até hoje. Né? Se não Entre der aspas. certo de vender, Faz uma Porque assim, oração. pelo menos você vai deixar a palavra. É que a né? venda, para mim, não era importante. Não tinha a venda como algo importante. Não, e hoje a gente sabe que é necessária a venda, né? Quando Sim, eu comecei não, hoje na a visão é comportagem, ela vivenciou isso comigo, né, amor? Quantas vezes você me viu no sofá chorando que eu não conseguia sair para vender? Você lembra? No início da chácara lá? Era muito difícil ele sair para comportar, né? É. Porque ele tinha uma luta muito grande interna. Mas que luta que era essa? Que era porque que eu tinha que vender a palavra de Deus. Não, porque, isso aí qualquer um tem. Porque eu tinha ficado quantos anos como evangelista lá do Ministério Uns 4, 5 anos. leigo? Uns 2 anos e 11 meses eu fui meio pastor de outro ministério, né? Que tem uma live que eu gravei com o Michel que explica melhor isso daí, mas não vou tomar muito tempo disso. Mas eu então atuava como pastor há quase 3 anos. E já era missionário há 6 anos. E nunca tinha vendido nada. Nada. Até então. Trabalhava sempre para evangelizar mesmo. Então, quando nós batizamos na igreja adventista, eu já estava estudando comportor evangelista. Eu já tinha estudado o livro todo. E como nós não éramos da igreja, mas éramos adventistas, né? Não da igreja, mas adventistas, então eu tinha acesso ao Espírito de Profecia. E ela lembra que eu escrevi um livro para viver desse livro. E é bom o Verdade. livro, hein? Aliás, se alguém quiser me publicar aí, tá? Tamo junto. Mas eu escrevi um livro, porque eu falei assim, eu vou publicar esse livro e nós vamos viver desse livro. Eu vou fazer esse trem aí de comportagem. Eu falei, que eu já tinha devorado o comportor evangelista. Falei, bom, hoje eu sou obreiro desse ministério e recebo um salário. Agora eu vou abandonar esse ministério para ir para a igreja. Eu vou ficar desempregado. Então eu vou ser comportor. Eu vou continuar evangelizando e vou levar o sustento da minha família. Mas eu nem imaginava como que era a estrutura da igreja em termos de comportagem. Nem fazia ideia, né, amor? Isso há quantos anos atrás? 8 anos atrás, mais ou menos, né? Nem imaginava essa estrutura que a igreja tinha de comportagem. Então eu escrevi o livro e batizei. Só que no que eu batizei, o pastor foi na minha casa. Um abraço, pastor Jabes Peixoto, que nos batizou, né, na igreja. E ele me explicou melhorzinho de como que era a comportagem. E ele falou, ó, inclusive tá tendo uma campanha aqui em Montemor. E Montemor era coladinho com Capivari, né? Sim, conheço. 30 minutos. E aí
eu fui... Ele falou assim, você tem como chegar até lá? Falei, na campanha? Não, vou ter que dormir lá? Falou, vai. Falei, então tá bom, né? Pra fazer a comportagem. Então esquece meu livro, né? Esquece o livro. Vai lá que a igreja tem tudo. Tá bom. Falei, não tem como chegar, não. Eu tinha um Palinho 97, a gente tinha, né, amor? 2 portas, 15 cores. Cada lado pintado de uma cor, capô de uma cor. E aí ele jogou R$50 em cima da mesa. Sassa. Põe gasolina. Rafaela jogou assim, falou assim, vai. Desses 15, desses 30, desses 50, eu levei 30, 35 e deixei 15 para ela. Era o que a gente tinha. Era. E eu abasteci com 35, cheguei em Montemor e nunca mais parei de comportar. Amém. E aí, quando eu Amém. cheguei lá, o que fez a diferença na minha vida foi o pastor Samuel Bento. Porque ele saiu, o Jabes falou, tem um dissidente recém-batizado que tá indo pra campanha. Pronto. Ele quer comportar. E o pastor Samuel saiu, mas ele não saiu preocupado comigo, ele saiu para me instruir. Eu cheguei como um semi-hippie na comportagem. Tinha cabelão até aqui, Que barbona. Tem a foto até hoje, né, amor? É. Que ela gostava também. Você não gostava do cabelão? Da barba não. Ih, Do meu cabelo eu Deus. gostava, da barba não. Da barba não, né? Ela prefere Mas o bigode... O bigode. Ela Tá prefere o joia, né? bigode. Tá Aí, ó. Cavanhaque também fica Não bom. critique o bigodinho do Leôncio, né? Aí, beleza. Aí, cara, o pastor Samuel chegou na campanha. Olha a importância de um bom diretor, né? Ele colocou uma cadeira na garagem, uma pra mim, uma pra ele, sentou e falou assim, amigo Gabriel, tire todas as suas dúvidas que você tem de comportagem. Nossa. Ah, que bonito, E eu né? aluguei o homem mais de 1 hora, departamental de publicações da APSO. Sim. Ele já era. E aí ele ficou comigo e eu tiro tudo quanto foi dúvida de comportagem. Aí eu comecei a comportar. Aí ele comportei aquele final de Sonho no Alto, fui bem, fui para a próxima campanha de férias, fui bem no final da segunda campanha, que eu conheci o segmento de igrejas evangélicas. E aí o pastor já falou para mim assim, vem que você vai ser efetivo comigo. Que era o meu sonho, né? Eu queria ser efetivo, eu queria ser comportor efetivo, né? Eu não tinha esse lance Isso com era que estudante. Isso foi 2000, quando a gente batizou, amor. Agora, para pegar de cabeça, são 7, ruim 8 de anos data, atrás. Eu não lembro, acho que 2015. 15 para 16. Foi isso Certo. aí, mais ou menos. E aí fomos, né? E aí começou a nossa história com a comportagem. Desde o primeiro mês de comportagem, nunca faltou nada na nossa casa. Amém. É verdade. Faltou, amor? Agora a gente Não. quer ouvir sua visão. Amor. Como é que foi para você essa transição e o que a comportagem fez pela nossa família? Sim. E estendo também a pergunta à Rafaela. É, Como você sente, o que a comportagem fez com a sua família e faz até hoje, né? Amorzinho. A comportagem, ela foi, assim, uma bênção na nossa vida. Né? Através da comportagem, a gente conseguiu todo o nosso sustento. Deu tudo certo, né? O negócio foi quando falou que ele ia comportar, né? Assim que ele falou, olha, tô saindo para, entre aspas, né, evangelizar, quer dizer, entre aspas, vender livro para evangelizar. Aí eu falei assim, gente, como que a gente vai se sustentar? Vivendo de livro. Vivendo de livro. Né? Porque não era muito Comum, né? comum vender livro na época que a gente estava, né? Quando eu era menor, eu recebia visita em casa das pessoas vendendo livro de porta em porta. Era a Certo. lembrança que eu tinha das vendas dos livros. E para mim isso tinha acabado. Na época que ele começou a comportar, não tinha mais isso. Ninguém batia a nossa porta, né? Pra vender livro? Para vender livro. Né? E assim, então, aí eu comecei, assim, eu fiquei desesperada, porque eu falei assim, ué, e agora, Com né? filho pequeno, Com aluguel, filho, tudo, né? 2 filhos pequenininhos, né? Um praticamente recém-nascido, né? Davi. Aí eu falei, gente, será que vai dar certo isso aí? E sabe o que aconteceu? Foi muito interessante nessa época, né? Que no primeiro mês que eu entrei na comportagem, eu falei assim pra ela, se Deus é com esse ministério, Isso, é eu mesmo. falei desse jeito pra ela. Ela tava na cozinha, tinha uma mesa, tipo uma bancadinha, uma bancada, né? Eu debrucei ela preocupada. Eu também tava preocupado, né? Mas eu tinha estudado isso de profecia e eu creio no que está escrito. Então eu não tinha dúvida que Deus iria abençoar de alguma forma. Amém. E eu debrucei na bancada assim e falei para ela assim: olha, amor, se Deus é com esse ministério, falando da comportagem, se Deus é comigo, se Deus é com esse ministério, nenhum mês vai faltar comida no seu armário e nenhum mês você vai virar com conta atrasada.
Amém. Falei isso para ela. Quando eu comecei a comportar, né? Naquele mês, eu não estava conseguindo levantar a grana para pagar tudo, fazer um bom mercado, pagar as contas, porque eu estava começando, né? Mas naquele mês, no último dia do mês, chegou a Toninha e a Elza, 2 irmãs da igreja, falou assim, ó, Deus tocou nosso coração para vir aqui. Amém. Aham. E ela falou assim, elas falaram assim, vem aqui. E abriram o porta-mala do carro. Nossa. E tava lotado de comida, de mercado, que elas tinham acabado de fazer. E ela falou, a gente veio trazer para vocês. Lotou os armários que sobrou e a gente teve que doar. De tanto que elas levaram. Detalhe, né? Quando a gente ganha a cesta básica, o que a gente ganha? A gente ganha o básico O básico. mesmo. Não, elas Arroz, levaram feijão, tudo do bom e do açúcar, melhor. aquela cesta básica, Sei. É o básico. né? Elas trouxeram a feirinha. Coisa- Elas trouxeram muita coisa boa, coisa muitos cara. legumes, verduras. E né? aí a gente só e tinha... aquilo impactou a gente, porque a gente não estava esperando nada. E a gente só né? tinha uma conta que vencia naquele Uma dia, conta, que era a conta de água. Era a última conta. As outras a gente estava conseguindo pagar com a comportagem. Porque vendia, pegava o lucrinho, pagava tal, mas faltava uma última conta que a gente dava sem grana, que era a conta de água. Aí a Toninha veio assim na minha mão e falou assim, filho, não se constrange não, mas é que Deus mandou te entregar. E colocou na minha mão R$150, Amém. que pagou a conta e eu abasteci para voltar para a campanha, que eu tinha dado uma escapulida da campanha, né? Para ver a família e tal, né? E eu olhei para a Marina e falei assim, último dia do mês. Dali em diante, nunca mais a gente precisou de cesta básica na comportagem, nunca mais a gente deixou de pagar uma conta, que a comportagem proveu tudo que a gente precisava. Mas Deus honrou, né? A minha palavra, né? Amém. Exato. Sim, sim. Para mostrar que a comportagem... A gente nunca, assim que ele entrou na comportagem, nunca faltou nada, graças a Deus. Na E a verdade, gente nosso padrão de vida só elevou, melhorou, né, amor? né? E assim, é bom falar isso, Fala. Manda ver. Fala. porque assim, o que eu acho que é difícil pra gente como esposa é que assim, a comportagem a gente não sabe quanto que a gente vai receber, né? A gente não tem aquele salário fixo, né? A gente não sabe. Então, pra gente aqui, era uma surpresa todo mês. A gente ficava apreensivo. Ai, será que esse mês a gente vai conseguir? Aí ele sempre lembrava da promessa. Ele falava, não, eu não vou deixar faltar, nunca vou deixar faltar nada, pode ficar E tranquila. Deus não vai deixar, né? Então, assim, a gente viveu muitos milagres, assim, no meu ponto de vista, assim, foi muitos milagres. Então, chegava no final do mês, tava tudo pago. A gente, Sobrando dinheiro para sobrando dinheiro, passear. a gente passeava. E comendo na associação. E viajando com a Meninos, comportagem. né? Então, assim, foi isso. Então, às vezes, quando ele ficava muito, assim, ansioso, né, amor? Às vezes eu ficava ansioso, Que sim. foi o que ele falou Principalmente no início, nos 2 né? primeiros anos, dos 2, 3 primeiros No anos, início era muito, eu tinha uma muita certa luta, ansiedade muito ainda. choro, porque ele ficava, ai, meu Deus, Será que me vai dar? ajuda, né? E aí a gente se levantava, né? Não, Deus sabe? fazia acontecer do nada. E aí dava tudo Simplesmente certo. a gente No final dava trabalhando, tudo claro, diligentemente, mas Deus... certo. Não, a questão é que muitos comportores hoje pensam que se você receber ajuda dos irmãos, cesta básica, algo desse tipo, Deus não está te abençoando. Pelo contrário, Deus está criando meios. Você receber dos irmãos uma cesta básica, um auxílio, você está mostrando para eles, os irmãos, também a humildade. A gente aqui é uma comunidade, a gente é uma igreja. Aqui a gente não é pessoas seculares lá de fora que vê isso como uma desgraça. Eu já recebi cesta básica, já recebi auxílios do irmão da igreja e não vou ficar constrangido. Até esses dias atrás, um comportor perguntou para mim se eu dormia em igreja. Eu durmo em igreja, tiro foto, estou lá. Para mim não tem também. problema algum. Nós, comportores, nós, irmãos da igreja adventistas do sétimo dia, nós somos pessoas que estamos aqui para fazer algo para Deus. E se Deus requer dessa forma, qual é o problema? Porque o profeta recebeu também auxílio. Os profetas também eram amparados. Em nenhum momento eles ficaram lá dizendo assim, olha que desgraça que eu estou sendo amparado pelos outros. Quem fala isso não é de Deus. Quem fala esses rios que tem aí no Instagram, essas pessoas que ficam falando que porque um dia as pessoas irão te aplaudir, não sei o que, aquelas músicas, muito nesse contexto. Porque você não deve ser sustentado pelos outros, está errado. Porque vai haver um tempo, por exemplo, os pastores da igreja adventista vão ser, não vou dizer a palavra alimentado, vão ser auxiliados pelos membros da igreja, porque eles não vão ter salários.
É quem que vai ser humilde de realmente reconhecer isso? E muitos vão se manter só comportando. Então qual que é o problema disso? Eu Então, durmo em igreja e muito. É uma Nossa. providência de Deus. Agora, é no uma meio do ano providência. liderando, eu dormi de 60 dias de campanha. Eu dormi 54 no chão. Dormindo em É uma colchonete. providência de Deus as Né, amor? pessoas Rodando levar o interior de alimento. Minas. Por aí não é vergonhoso nada. Lógico, a gente quer se manter. A gente quer ter um pouco de orgulho no que nós vamos fazer. Não Vai é ficar viver, mantendo vai tudo. viver a assim, vida toda Sassa, sendo hoje, mantido, Hoje, né? sendo sinceros, É, uma fase se você que a gente- quisesse, você precisaria continuar dormindo? Se você quisesse, não, eu quero, não quero dormir na igreja. Você tem Posso. condições à vontade, não tem? Tem. Então assim, o que eu entendo do seu lado e tá certo, mas o que a gente também precisa compreender é assim, tem muito irmão que precisa entender que a comportagem, se bem trabalhada, é um meio que vai te dar total fonte de segurança e subsistência. Até depois de um período... Porque tem muita gente que é encostada também, né? É. Que entra pra comportagem É e aqueles. quer fazer aquele... É daquele aqueles que nós estávamos mencionando no começo. que quer ficar dependendo. E, É. Cara, não, peraí. Deus não me chamou pra isso. Ele prometeu que ele vai me dar o sustento. Então eu tenho que fazer só a minha parte. Mas se tem que trabalhar com diligência, com energia, com amor pelas almas, sempre se aprimorando, se especializando, Deus vai dar. Então, está escrito aqui assim, ó, aqueles para que nada serve. Então, eu hoje vou para uma cidade para portar, eu ligo para o meu pastor, tem igreja aqui que pode me atender? Aí ele vai atrás. Sassa, não tem. Então eu vou para o hotel. Não tem estresse. Exatamente. Eu fui comportar lá em Santos, em 2017, mais ou menos, e me deram um local para dormir. O lugar não era bom. Não era bom. Era na frente de uma avenida, a janela era de vidro, o sol entrava lá dentro, tinha que fazer um arranjo lá, o quarto não estava cheirando bem, estava com cheiro de mofo. E eu tinha que dividir uma casa com uma outra pessoa que a gente não conhecia também, até o ponto que era uma pessoa que a gente ia ficar se vendo o tempo todo ali. Eu falei, isso aqui não é um ambiente para mim ficar. Eu fui pro hotel. Pronto. E o único hotel que eu achei na cidade que estava até bom foi o Ibis. E foi. E Deus abençoou com certeza muito lá, né? Não tive problema nenhum. Até o ponto em que eu chegava nas empresas lá, os empresários perguntavam, você está ficando aqui na onde? No Ibis. Pô, cara, você está bem e tal. Mas se ele me perguntasse onde você está? Não, nós estamos no nosso alojamento do Instituto Vida. Ponto, acabou. Entendeu? Assim, não, pro Instituto Vida não, né? Do nosso serviço educacional, que na época não era Instituto Vida. É. Mas, para mim, não tem vergonha. Né? Você falou, a gente recebeu. É porque Deus está falando assim, não se preocupa que não vai te faltar nada. Exatamente. Você está fazendo a nossa obra, você está fazendo aquilo que eu determinei para a vida de vocês. E se a gente trabalhar... Mateus 6,33. Se a gente trabalhar assiduamente, Deus... Nossa, eu falo pra Marina, quantos comportores que eu conheci, acho que até a gente mesmo, né, amor? Que recebem hoje muito mais do que um pastor. Não, sim. Muito mais do que pastor, né? A gente ganhava muito, muito, muito bem quando... Antes, na Comporto nunca faltou, amor, né? Não. E você, Rafaela, na sua família, quando o Sassi começou a se especializar, pegou a veia da comportagem, como é que foi pra vocês? Olha, eu sempre digo assim, o que a gente tem hoje e o que a gente vai ter é através da comportagem. Porque Amém. desde sempre, desde que a gente se conheceu, ele sempre comportou, trabalhou. E assim, hoje a gente é bem amparado. Hoje ele comportou credenciado, a gente tem ali uma base. Ele como comportou credenciado, minha filha faz faculdade. A igreja paga 75% da faculdade. Uhum. O Natan estuda no colégio adventista. A igreja paga 50% desse colégio. Eu tenho um convênio. O meu convênio, nosso convênio, todos nós aqui temos, Proasa, é o Proasa. Proasa e Unimed. A gente não tem só um, a gente tem dois. Então, e o nosso não é na enfermaria, é quarto. Então, você vê, a igreja cuida da gente. Então, assim, a comportagem, os comedores de banana... Gente, não é assim. Não é, não. Calma aí, que às vezes eu posso estar muito melhor que você nesse sentido. Porque aí, a comportagem cuida da gente. Cuida. Então, a gente tem convênio, as crianças têm a gente tem esse auxílio, né? Educação, porque ele é um comportador credenciado. Uhum. Então, ele tem que viver ali em cima da meta, né? Meta, ele tem uma cota. Uma cota. Que vamos lá nessa todo mês não é a cumprir. inatingível para quem trabalha direitinho, né? Não. A cota não é inatingível. É por isso Mas que a desculpa te igreja cortar. faz a triagem, né? Para a pessoa se desenvolver. Então, assim, tudo que ela está falando, a comportagem nos deu. Até o ponto que houve uma época que meu pai queria que eu saísse da comportagem.
de tudo qualquer forma, para trabalhar na sorveteria. Para assumir os negócios da família, né? E teve um tempo que eu cheguei do Rio Grande do Sul, comportando, fui comportar lá, e não trouxe nada. O que eu vendi ficou lá mesmo, porque eu vendi muito pouco, não deu certo, mas foi uma experiência fantástica para minha vida. Quem sabe outra hora a gente conta. A questão é que, quando eu cheguei em casa, chegou o período do frio e a sorveteria fechava. Meu pai não tinha o que vender. Vendia muito pouco. Aí eu fui para a campanha de comportagem, lá na cidade de Mauá. Até na época o diretor era o pastor Samuel. O pastor Samuel já foi meu diretor 2 vezes. É mesmo? Foi Que uma legal, bênção amor. na nossa vida. E o pastor me orientou para ir para essa campanha. Chegando nessa campanha, o que eu vendia semanalmente, eu mantinha a minha casa e a casa do meu pai. Nossa. Então eu sustentava a minha família e a família do meu pai. Eu chegava toda sexta-feira, eu já não morava mais naquela casa, onde que morava junto do meu pai. A gente morava numa outra casa, eu e a Rafaela, e as filhas. Então eu chegava da campanha, o primeiro lugar que eu ia no meu pai. Ia lá, eu tinha muito vínculo com meu pai. Eu chegava lá, conversava, meu pai, como foi essa semana? Ah, vendi tanto. Ou me empresta aí um pouquinho, eu pegava quase tudo, dava na mão dele. Quase tudo. Cara, na que época, coisa, isso em hein, 2007, o salário mínimo gerava em torno, se eu não me engano, de uns R$550. Então, se o salário mínimo era uns R$550, eu entreguei para o meu pai, na época, quase R$20 mil em dinheiro. Meu pai passou o inverno, aqueles 3 meses, sendo mantido pelo filho na comportagem. Só que assim, meu pai não deixava ninguém saber disso. Era meu pai de jeito. Só que é o seguinte. Tá todo mundo sabendo. Eu comecei. Na rua lá. Já... Como chama seu pai? Levi, né? Ele já falecido. Ah, ele é falecido. E quando a gente começou a construir nome lindo, lá as Levi. casas, né, e tal, não sei o quê, ele não deixava contar pra ninguém, mas pra ninguém. Não sei, meu pai tinha uma cisma. Só que Coisa assim, de homem, né? De dominante, né? De provedor. É uma não, mas coisa é que Nem o eu bairro sabia. lá, o nosso era meio complicado e tal. Então, meu pai, ele tinha essa restrição de não deixar eu contar nada, mas na época a gente manteve a casa dele durante 3 meses. E depois daquilo tudo, poxa, eu ganhava muito mais do que ele. Eu estava tirando, em média, na semana, de 3 a 4 salários mínimos por semana. Por semana. Então, meu pai ficou assim, atônito com aquilo. Falou, rapaz, como é que pode? Foi comportando. E a partir daquele momento, meu pai teve uma outra visão de comportagem. E começou a perceber que, poxa, meu filho agora se desenvolveu, ele entendeu, está mantendo a família dele, agora dá para a gente avançar. Aí começamos a construir, etc. Só que antes havia uma... Meu pai olhava a comportagem, pô, é legal você estar evangelizando, mas você não está mantendo a sua vida, você não está mantendo a sua família. Que até então eu estava muito perdido, estava muito desorientado na comportagem, por falta mesmo de uma liderança, um aconselhamento melhor e por viver a vida atrás de outros. Então a gente faz muita amizade em campanhas e eu começava atrás de amigo, vai ter uma campanha não sei na onde, só que aquilo não instrui ninguém, não capacita ninguém, aquilo não faz você se formar numa atividade melhor. Então, comecei a perceber que a minha expectativa com a comportar estava começando a diminuir, porque eu não estava vendo futuro. Até quando a gente passa a ser bem orientado, você começa a ver retorno, então você fala assim, se eu tive retorno aqui, se eu melhorar, vou passar até mais. Então, lá em casa, eu, a Rafaela, minhas filhas, tudo que nós construímos, conseguimos viver, foi através da comportagem. Viagens, manter a nossa família, alimentação, roupa, os móveis lá de casa. Eu, a Rafaela já mudou. Educação. Os móveis lá em casa, lá, a gente se mudou 22 vezes. Já trocamos móveis umas 4 vezes. Então, e a comportagem nos manteve assim. Cheguei uma vez na loja e falei, pode escolher o que você quer aí, ó. Quero isso aqui, quero isso aqui, eu quero sofá, Amém? quero não sei o quê. É isso aí, Rafaela? Escolheu tudo, novo. E tudo que eu compro... Passamos também. Então, tudo que eu compro pra mim, eu dou pra ela. Se eu comprar uma camisa da Dudalina, eu compro uma camisa pra ela. Então, eu tenho que ter essa cabeça de falar assim, não, vou gastar 2 vezes. Então, tudo que tenho, pessoal, meu, particular, ela tem e meus filhos têm. E não falta, né, cara? Não falta. Hoje, Rafaela, você tem 3 filhos, né? Sim. 2 meninas e 1 menino, né? Como é que estão seus filhos e qual que é a participação da comportagem na educação dos seus filhos? Bem,
como eu já disse, a comportagem é o que nos sustenta. Tudo que temos, tudo que tivemos e tudo que ainda teremos é através da comportagem. Hoje, a minha filha Radassa, assim, a vida toda, as meninas estudaram no colégio adventista. Graças à comportagem. Graças à comportagem. Sempre assim, as meninas foram, acho que o prezinho, aquele negócio de prezinho, a Radassa ainda chegou a estudar em outro colégio. Mas depois de então, sempre foram no colégio adventista. A Noemi, desde o pré, né, é no colégio adventista. Então, foi a vida toda no colégio adventista. Hoje, a Radassa faz faculdade de psicologia. Engenheiro Coelho. No NASP. No NASP. Foi interna 2 anos. Foi interna 2 anos lá. Ela que quis sair. A opção dela. Ela falou assim... A Radassa é bem... Ela sabe o que quer, né? Então, ela falou assim, mãe, eu quero ser interna. E ela foi. Aí ela sempre dizia, mãe, quando eu estiver na faculdade, eu acho que o último ano eu gostaria de morar numa casa, de ter a experiência de morar com outros estudantes dentro de uma casa. Eu falei, ok, minha filha. E ela já está no último ano? Não. Tá. Ela Tá no teve a terceiro. oportunidade de sair antes, porque assim, Tá teve certo. uma bênção, vamos dizer assim, que a casa que ela mora hoje, ela não está pagando aluguel, é um combinado ali, que ela está olhando, tá como se fosse uma Que bom. caseira, né? Na casa de um pastor que foi para os Estados Unidos. Que legal. Então, ela falou assim, a gente vai pagar aluguel. E a casa é muito boa. No centro de Engenheiro Coelho. Isso. É Engenheiro Coelho ali? Centro de Engenheiro Coelho, né? Exato. Então, ela cuida da casa. E hoje a Radassa estuda psicologia Está no terceiro ano de psicologia. e está liderando campanha, E né? lidera os estudantes. Na Paulista Sudoeste, junto com o pastor Emerson, que é o Ali seu em pastor Sorocaba, também, né? né? A Radassa começou a comportar quando ela tinha 15 anos. 15 anos. 15 Já são anos. 10 férias. 10 férias. Ela começou na APV. Na época era o pastor Laércio. Ainda continua sendo, né, pastor Laércio? Sim. Sim. E o Laércio bem que adotou elas. Depois a Radassa chamou a Noemi. Elas não queriam ir. A princípio era esse. Falou assim, não tem essa de não querer. Você vai, mas se não gostar, você volta. Tem que ter Mas experiência. só vai É a mesma poder... coisa que a gente fala pros meus meninos. Só vai saber se não vai falar gostar que se não for. depois que estiver lá. É. Só que a Radassa chegou, a gente se mudou de Natal para cá, deixar na campanha. Uma campanha com 80 comportores, Nossa. tudo numa casa. Aquele lugar que todo mundo já sabe. Quando eu entrei no quarto dela, eu falei, meu Deus do céu, minha filha vai ficar aqui, cara. E eu olho com o quarto dela, né? Até que então eu falei assim, ô filha, arruma essas coisas aí. Ela ficou meio acanhada. O ambiente lá não estava muito bom. E é menina, hein, amor? Menina, não estava muito bom, não. Eu falei, rapaz, eu não ficaria, né? Aí ela, não, pai, vou ficar aqui. Deu 2 dias, eu liguei. E aí, o que você achou? Não, daqui eu não saio. Aí, ó. Tá Daqui eu não vendo? saio. Porque a questão já não era o ambiente, era as amizades, o que ela estava fazendo e como o todo pastor mundo conduziu O ali. ideal, né? o Tem um ideal, porque é Tem. isso que o adolescente jovem precisa muito hoje, né? Aí a Noemi não queria ir na outras férias. E a irmã falou, não, você vai. Mesma coisa, joguei lá dentro da campanha, depois não quer sair. E a Noemi hoje, a Noemi que é a segunda, né? A do meio. É, A a do Noemi é meio, do meio. estruturou a vida dela e hoje o que ela faz? Hoje ela é secretária de publicações do pastor Emerson. Então, totalmente ligada e Tá todo envolvida mundo envolvido na comportagem, na de um modo comportagem. direto ali. Que legal, né? E o Natan? O Natan estuda, Ô, né? Natan, O Natan só estuda. ô, Natan, Mostra vem a aqui. camisa. Tira Vem o- aqui. Pode vir aqui. Vai lá com o papai e com a mamãe. Tira a blusa da... Tira isso. A camisa. Não precisa cortar, não precisa editar isso aqui não, viu, Andrés? A Pode camisa deixar. dele. Vem aqui, Natan. Vai lá dar um abraço no meio do papai e da mamãe. Aqui. Aí o Natan, ó. Olha pra aquela câmera lá e manda um beijo. Faz a comportagem, eu creio. Bate no peito aí, ó. Mostra aí Mostra pra aqui ele. a Olha lá. comportagem. A camisa. Vai ser comportor, Natan? Fala no microfone aqui pra mim. Fala aqui. Sim, Vai ser ou já é? você. Então, a partir de hoje, você já é. Seu pai vai levar você numa palestra, vai te dar uma comissão, viu? Não aceite menos que 50% das vendas. Natan, legal, viu? Que legal, maravilha. E o Natan, graças à comportagem, está sendo bem educado, né? Tá, graças a Deus. Que Assim, maravilha. a nossa família está sendo... Fomos bem amparados pela igreja, eu digo, é Deus em nossa vida, né? Então,
A comportagem, né? Acho que primeiramente Deus e a comportagem, e a gente foi ali se entrelaçando, foi se envolvendo com tudo isso, e hoje somos os que somos através disso. O que você teria a dizer, Rafaela, para irmãos que acham que comportagem é passar necessidade, dificuldade, passar fome, passar você como esposa de comportor? Não teve só dias de glória, tem dias de luta também. Mas o que você teria a dizer para irmãos que não estão desacreditados da comportagem na igreja? Eu teria que dizer para esses irmãos que vem para a comportagem, porque você não pode falar daquilo que você não conhece. Então, eu creio que as pessoas têm que ter essa experiência para poder dizer algo. Então, a comportagem não deu certo. Mas por que não deu certo? Por que ela não deu certo? Será que é porque você não se especializou naquilo que você... Tem gente que, assim, muitos comportores que vende o livro, mas ele não sabe nem o que está escrito ali. Entendeu? Assim, eu vejo o Ricardo, ele sabe os livros que ele vende de capa a capa. Se você fala o que está escrito, ele sabe dizer. Assim, ele é algo assim extraordinário. Por quê? Porque se empenha. Acho que qualquer coisa, se você for um médico, um advogado, professor, e você não se empenhar naquilo, não trabalhar, você vai ser um péssimo profissional. Exatamente. Então, a comportagem é um trabalho, sim, é um chamado, mas que exige que você se empenhe, que você se dedique, que você estude aquilo que você está fazendo. Então, muitas vezes não dá certo é pelo próprio erro ali da pessoa mesmo, que não se empenhou, não se dedicou naquilo. Então, eu gosto muito do verso da Bíblia, né? Tudo que for fazer, faz conforme as tuas forças. Então, tá na comportagem, faz conforme as tuas forças. Amém. Amorzinho, e Oi. para você? O que a comportagem representa na sua formação como pedagoga, eu ia falar. na sua educação dos meninos? Conta pra gente. Então, através da comportagem, os meus filhos foram para a escola adventista, que é uma escola muito boa, né? Nós também ganhamos os descontos, porque a igreja nos ampara. Como comportou credenciado, Até hoje, mesma coisa? Como comportou credenciado, nós ganhamos alguns benefícios, alguns não, muitos benefícios, né? E daí, através disso, a gente conseguiu colocar os nossos filhos na escola adventista. Amém. Aí, E ela estudava pedagogia durante esse período. Aí começamos eu me envolvi numa faculdade para fazer pedagogia. Depois ele se envolveu na faculdade do NASP para fazer teologia, tudo através Da da comportagem. renda, né? Que nos beneficiou a fazer isso. A comportagem, né? E você se formou? Aí eu Pedagoga. me formei pedagoga, estava lá com o meu diploma e eu estava fazendo uma oração para Deus para que eu conseguisse um emprego, né? Porque o que aconteceu? Assim que a gente entrou na comportagem, assim que a gente... quer dizer, eu tive os filhos, né? E a gente conheceu a mensagem adventista, aí eu falei assim, não, eu vou ficar em casa para cuidar dos filhos. Porque a gente aprendeu, Muito né? importante. A importância do crescimento deles, né? E nesse tempo a gente fez essa faculdade, nesse tempo também entrou a comportagem. E eu tinha manteve muito tudo, né? desejo de trabalhar novamente, porque eu sempre fui do trabalho também. E aí eu comecei a orar a Deus. Enquanto ele trabalhava na comportagem, eu orava muito, falando, não, eu preciso de um emprego. E era muito difícil entrar na faculdade, Na rede. na rede adventista. Né? Você tem que passar por vários processos para poder ser a professora da escola adventista, né? Sim. E tinha que ter alguma experiência também. E eu não tinha experiência acadêmica. Não, experiência acadêmica não, Profissional de professora, né? de professora. Eu tinha feito alguns projetos sociais, né, amor? Com crianças, mas nunca na educação, assim, dando aula em sala de aula, né? E daí eu orei, né, a Deus e apareceu uma vaga para eu ser professora na escola de Limeira. Amém. Totalmente E improvável. a gente estava morando em Engenheiro Engenheiro Coelho. Tinha muitas concorrentes. Tinha muitas concorrentes. Nossa, ela tinha tudo. Ela era de todas as pessoas, por conta de questão profissional, experiência, idade, filhos e graduação, distância. Ela era a última. Era a última. E eu estava no campo em São Carlos. Você lembra E aí ele disso? estava comportando. Ela recebeu essa oportunidade da entrevista. Eu estava comportando, saindo. Engraçado, né? Eu não trabalho muito com empresa. Meu negócio, você sabe que é mais indicação, igreja e tal, né? Mas nesse período eu estava agendando empresa.
E aí eu tava fazendo igreja e agendando empresa. E aí eu tava voltando, a gente tinha um Siena, né, amor? Sim. Eu tava numa rotatória, ela me ligou para falar que ela foi convocada para entrevista. O Espírito Santo falou exatamente assim na minha mente. Quem quiser acreditar, que acredite. Quem não quiser, não acredita. Ele falou exatamente assim para mim: arrume as suas coisas que vocês estão mudando para Limeira. Amém. E quando a gente foi sair de Capivari para Fernandópolis, foi a mesma coisa. Quando o pastor Samuel foi votado, o Espírito Santo falou para mim: arrume suas coisas que vocês estão indo embora. E aí foi a mesma coisa. Eu tava no campo, dentro do carro, voltando do trabalho. Quando ela me ligou, ela falou: vou ter uma entrevista de emprego, Espírito Santo, arrume suas coisas. Ela passou por uma entrevista, passou por 2 entrevistas, totalmente improvável de conseguir a vaga. E a experiência que ela adquiriu educando os nossos filhos em casa, graças à manutenção da comportagem, foi o diferencial para ela entrar na escola. Porque a coordenadora na época falou: não, eu preciso de um perfil que nem você para cuidar da educação infantil. Amém. E aí o que nós fizemos? Arruma as coisas E foi embora. e vai embora. Então a comportagem muito boa para nossa vida, para nossa família, né? E para a gente concluir, eu vou pedir então para vocês duas, começando pela irmã Rafaela. Rafaela, você pode olhar naquela câmera e deixar uma mensagem para as esposas de comportores, de líderes, de estudantes, para mulheres interessadas na comportagem, que vier ao seu coração. É de surpresa, para pegar você de surpresa. O que você teria a dizer como esposa de comportor para essas pessoas? Fica à vontade. Eu quero dizer tem que incentivar o marido. Se você está vendo que isso está dando certo, que ele gosta, aprender também, né? Ler um pouco, se interessar, saber conhecer. Às vezes o marido é comportor, mas a esposa não sabe nem o que é. Então, leia um pouco, pergunte para o seu marido como é que é, vá um dia, saia no campo com ele um dia. Se é palestra, vá assistir uma palestra deles. Sabe o que está acontecendo, se envolver. E, assim, eu tenho certeza que Deus vai abrir fronteiras, né? Deus vai abrir as portas para muitas coisas, para quando você se envolve, que você está ali. Então, esposa de comportor, quem quer comportar, acho que venha viver a experiência da comportagem, que é uma bênção na nossa vida. Amém? Né? Amém? Amorzinho, amém. Você é aquela câmera ali, ó. O que você tem a dizer? Oh, meninas, mulheres da comportagem. Eu digo assim, uma vez eu li uma frase no livro da Ellen White que falava assim: quantos maridos vão comportar, vão trabalhar, né? Vão fazer a obra missionária, as esposas têm que estar em casa orando. Por quê? Porque a oração da esposa faz com que eles tenham força para ir trabalhar, né? Amém. Amém. E é isso que a gente fazia. Ele ia trabalhar, era muito difícil, que eu tinha que ficar com tudo, só que eu orava falando: dá força, porque é o que ele gosta de fazer, né? É o que ele gosta, e assim, é lindo a comportagem para ele e pra gente, né, também. Porque a gente vê o amor, não sei se você vê isso do Sassa, mas a gente vê o amor deles. É um amor muito grande pela comportagem, né? Né, amor? Demais. Então, assim, as mulheres e as esposas têm uma grande importância nesse crescimento deles, na comportagem, né? Dos maridos. Muito. Então, continue perseverando em oração. E, assim, a bênção é dobrada, né? A bênção sempre vem dobrada. Tem muita luta, né? Com certeza. Muito tudo. esforço. E o que eu mais gosto de ver, assim, dos comportores, mas eu vou falar do meu marido, Claro. é o empenho, a dedicação, o estudo, né? O aprimoramento, é tudo que ele, né, se dedicou. E, assim, para mim, a gente vê, assim, que ele se especializou para ser, assim, o melhor mesmo, né? E a gente também ganha com isso, porque a gente pensa assim: nossa oração ajudou ele a crescer, né? Tudo, né? Tudo que vocês fazem. Então, Porque não existiria o nosso ministério sem quando elas. tem uma mulher, uma esposa que não apoia, o marido ele pode até continuar, né? Seguindo o plano dele, o plano de Deus para a vida dele.
Só que assim, é muito triste, né? Acho que é duas vezes mais difícil. Né? Então, você também, mulher, quer comportar, estude muito, foi o que a Rafaela falou, estude os livros, né? Tenha conhecimento, escolha uma área, uma indicação, que vai dar tudo certo e Deus vai abençoar muito, muito, muito. E apoie o seu marido. E apoie. Nunca sair de casa para comportar sem orar. E sempre não é pedir só minha oração. sem pedir a oração dela. E ele sempre Nunca chegou sair de casa. assim, ele sempre chegou falando assim, ele chegava com dinheiros, né? O dinheiro, tudo. via de cartão. Aí ele sempre faz isso. Ele vai lá, trabalha, tudo. E aí ele chega em casa, chama os filhos e fala assim: vem cá, meninos, vem cá que eu tenho uma coisa para mostrar para vocês, né? Aí ele joga todo o dinheiro assim que ele conseguiu. O cartão, o cheque. Tudo. Os testemunhos, as fotos. Aí ele fala assim: o portor sempre tem Dinheiro no bolso. o portor sempre tem dinheiro no bolso. Então, assim, E é uma realidade. E é a realidade da nossa casa. A gente passou por muitas lutas na comportagem, mas assim, a bênção é dobrada. Em todos os A aspectos. bênção é assim, você vê o cuidado de Deus na sua vida. É como se você tivesse tendo a presença de Deus, né? No livro Adventista fala muito que os anjos ficam com os comportões, né? Então a gente sente essa presença divina em casa. É isso mesmo. Quando ele vai comportar, quando, né? E os nossos menininhos a gente também está encaminhando ali, né? Amém. Amém. Pra Já começar. comportam desde os 6 anos, os dois com plano de carreira. Tem plano de carreira. Porcentagem, E Mas isso é aí, para uma gente. outra hora, né? Amém? Amém. Amém? Alguém quer acrescentar Amém. mais alguma coisa? Não? Não, tá muito Então bom. foi show demais, né? Quem vai orar para nós? Vamos pedir para Rafaela orar para nós? Pode ser, Sassi? Pode. Pode ser, Rafaela? Pode. Então oremos. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque passamos este momento aqui, podendo nos confraternizar, trocar testemunhos. Amém. E temos a certeza que o Senhor ampara as famílias de comportores, as esposas. E queremos te pedir, Senhor, a tua bênção sobre cada família que estiver nos ouvindo agora, que o Senhor venha abraçá-los da mesma forma que o Senhor está nos abraçando hoje. Amém. Fica conosco, é que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.